Só que eu queria desmistificar aqui para vocês, irmãos, algo que muitas vezes nós temos um certo preconceito com o livro de Apocalipse. Eu falo isso por experiência própria, convivendo com muitos irmãos ao longo desses anos, e eu vejo que muitas vezes as pessoas elas têm uma certa aversão a Apocalipse, achando que o livro de Apocalipse ele traz acontecimentos apocalípticos puramente simples, e que você não pode ler aquilo, senão você fica aterrorizado. E na verdade é o contrário disso. O livro de Apocalipse ele foi escrito para que, com a perspectiva correta do futuro, nós tenhamos as atitudes corretas no momento presente. Por quê? Porque ali, Apocalipse, você conhece isso, ele quer dizer revelação. Então nós poderíamos dizer que Apocalipse de João é a revelação de Deus a João. Em inglês, por exemplo, eles chamam o livro de Revelation, que quer dizer exatamente isso. Porque é uma revelação sobre o fim dos tempos, para que com essa visão adequada do futuro, do que vai acontecer lá na frente, com a perspectiva correta, com o entendimento da eternidade, nós possamos agora gerar em nós a expectativa correta pela volta de Cristo. Irmãos, eu sempre falo isso, se você e eu não temos a expectativa correta pela volta de Cristo, se o seu coração e o meu coração não arde pela volta de Jesus, nós precisamos nos converter. Porque, ao contrário de que muitas pessoas gostam muito de exaltar, claro, o nascimento do Jesus homem é muito importante, mas tão importante quanto o Verbo ter encarnado, foi o Verbo ter se manifestado ao mundo após o seu batismo, foi o Verbo ter sofrido na cruz, foi o Verbo ter morrido, foi o Verbo ter ressuscitado, foi o Verbo ter dado um descortinamento de ensinamentos após a sua ressurreição, e o Verbo ter subido aos céus. Tão importante quanto o nascimento. Eu vou chamar de plano, né? É um plano contínuo que não parou no nascimento. E às vezes nós queremos apenas nos lembrar disso sem ter a expectativa do retorno, da volta. Se isso é algo que passa distante de nós, tem algo muito errado com a nossa vida cristã. Tem algo muito errado comigo e com você se nós agimos dessa forma. Há evidências, irmãos, de que esse livro foi escrito durante um período de extrema perseguição aos irmãos, de extrema perseguição aos cristãos que se recusavam a prestar culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus. Eles se recusavam. O Senhor e Deus deles jamais seria o imperador. E a igreja naquele tempo, quando o Apocalipse foi escrito, a igreja era muito perseguida. A mensagem central é exatamente para desmistificar isso de que o imperador romano seria Senhor e Deus. A mensagem central, o Apocalipse 19:6 nos mostra isso, é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Essa é a mensagem central. E é isso que precisa nos motivar a entender, quer dizer, tentar entender desse livro aqui tão maravilhoso, a entender pelo menos essa mensagem central. Então, com o objetivo de trazer um encorajamento aos cristãos perseguidos, confortando, desafiando a fé, proclamando a esperança cristã, garantida e certa. Irmãos, a nossa esperança, ela está garantida, porque a palavra está aqui, e ela é certa, irmãos, está na palavra. Jesus, olha só, preste atenção nisso. O Senhor, na sua palavra, desde o Antigo Testamento, não mostrava que Jesus viria, que o Messias viria. Ele veio. E a palavra também dizia que ele sofreria e era necessário que ele morresse. Jesus mesmo falou isso, os discípulos não tiveram discernimento pleno no primeiro momento. Aconteceu. Jesus prometeu que viria, prometeu que sofreria, que morreria, prometeu que iria ressuscitar e queria subir aos céus.
Tudo isso aconteceu, irmãos. Agora, será que se ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, nós não podemos ter essa garantia, essa convicção certa de que o nosso Redentor virá nos buscar? E isso precisa arder dentro de mim e de você, irmãos. Isso precisa fazer com que você e eu tenhamos as características dessa igreja que Jesus fez questão de declarar que amava. A esperança cristã garantida e certa, junto com essa garantia, também tem a garantia de que em Cristo nós estamos compartilhando da vitória total contra as forças do mal em todas as suas manifestações. Além da garantia da vida eterna, de que Cristo voltará para nos buscar, nós juntamente com Cristo, nós estamos compartilhando da vitória contra todo o intento maligno. Por quê? Porque a vitória pertence a Deus e a Jesus Cristo, irmãos. A vitória total. Nós somos animados a permanecer fiéis a Jesus Cristo nesses tempos de perseguição e sofrimento. O livro foi escrito com esse propósito. Os fiéis receberão o prêmio da vida eterna e no novo céu, na nova terra e na cidade santa, reinarão com o Senhor para sempre. Isso precisa fazer o meu olho e o teu olho brilhar. Isso precisa ser suficiente para nós estarmos aqui e entregar a nossa adoração de todo o coração ao Senhor. Isso precisa ser suficiente para que, se que tiver culto, nós estejamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para nós estarmos adorando ao Senhor, para nós estarmos nos enchendo da presença dEle. Isso precisa permear, irmãos, a nossa vida. Isso precisa mexer na gente. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fuja do livro de Apocalipse. Não tenha medo. Não fique inquieto. Ah, meu Deus, já vai pregar Apocalipse, já vai pregar sobre as últimas coisas. Não faz isso. Não se atemorize. Não tenha medo, não se inquiete. Não fique nem preocupado ou ansioso com os sinais daquilo que o Senhor tem mostrado, do que tem acontecido. Mas também não tenha apenas uma curiosidade em descobrir como será. Eu vejo muitas pessoas estudando Apocalipse, lendo, meditando, com a curiosidade de saber como é que vai ser tudo, nos mínimos detalhes. Irmãos, se você faz isso sem gerar expectativa da volta de Cristo, na minha opinião, está perdendo tempo. Se eu faço isso, eu estou perdendo tempo. Porque o mais importante, o conteúdo central, é esse que eu falei, de que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele reina. Se Ele reina, significa que Ele é o Senhor, significa que Ele tem o domínio, que Ele tem o controle de toda a história. O nosso Deus, Ele é soberano. Essa é a mensagem. E por saber que Deus é soberano, nós precisamos ser a igreja que Jesus faz questão de declarar que ama, irmãos. Nós precisamos ser essa igreja. A mensagem apocalíptica é um aviso divino para a humanidade. É um aviso. Tem vários alertas aqui. Ignorar o Apocalipse seria como rasgar uma notificação judicial sem tê-la lido. Imagina que, de vez em quando eu vejo lá no condomínio que chegam algumas notificações extrajudiciais ou judiciais para vizinhos, e às vezes passa o tempo, passam-se meses, eu vejo que as contas não estão lá, de luz, as coisas, mas a notificação judicial está lá guardada na caixinha do correio coletiva do condomínio. Muitas vezes, quando nós desprezamos os alertas de Deus, nós estamos fazendo assim. Nós recebemos uma notificação daquilo que está por vir e de que qual o destino da nossa alma, se nós estivermos em Cristo ou não estivermos em Cristo. E muitas vezes nós rejeitamos tudo que fala sobre o tempo final com medo, com receio, ou sei lá com quê, desprezando essa notificação. E o prazo, irmãos, o prazo está se esgotando. Você tem visto isso? Isso tem sido pregado aqui. Esse prazo está esgotando, seja para a volta de Cristo, que para mim está muito próxima, ou se não,
para o fim da nossa vida terrena. Eu estava me lembrando ontem estava me lembrando de quando eu, com 4 anos de idade, talvez 5, lá no Clube Umuarama, na Gávea, às vezes eu estava lá com a minha avó, com primos, e eu resolvi ir para a piscina de adultos. E eu caí naquela água e fiquei lá um tempinho. E eu me lembro que um primo do meu pai, Rogério, ele me resgatou, me salvou, mas se ele não tivesse percebido que eu havia caído na água, eu estaria morto desde os meus 4, 5 anos de idade. Você entende? Eu poderia, no dia a dia, andando por aí, de repente atravessar a rua sem olhar, ser atropelado e morrer. Estou falando de mim para você não ficar chocado. Eu poderia, como o diagnóstico que eu já tive com 13 anos de idade, de um problema cardíaco, necessário cirurgia, foi um corre-corre, e ter morrido. Podia. Mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui, porque a misericórdia dele permite que eu ainda tenha a oportunidade de me arrepender dos meus pecados e viver para a glória dele. Só que o tempo está chegando, irmãos. Eu tenho visto quantos cabelos brancos eu estou hoje em dia. Eu estava fazendo a minha barba ontem, acho que foi ontem, sei lá qual foi o dia, e a quantidade de pelos brancos que eu tenho, e começa a crescer, já começa aquela pontinha branca. Tenho nem 40 anos de idade, mas vou fazer 40 em janeiro, se assim o Senhor permitir. Cabelo já no nariz, no ouvido, você vai ficando, o rosto já vai ficando enrugado, a idade está chegando. Ainda que para você, Jesus ele não retorne em tempo muito breve, você está envelhecendo, e um dia você vai morrer, se Jesus não voltar até lá. Então, irmãos, o tempo está se esgotando, seja para o retorno de Cristo, ou seja para o nosso encontro com o grande juiz. E é aí que a nossa expectativa precisa estar alinhada, uma expectativa correta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra diz assim: então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Isso precisa arder o meu e o teu coração, que o nosso Senhor reina para todo sempre, irmãos. Para todo sempre. Vai chegar uma hora que ele vai reinar sobre aquilo que hoje tem paralisado a gente. Vai chegar uma hora que ele vai reinar sobre todas as circunstâncias que talvez fazem com que a gente se entristeça, fazem com que a gente esfrie na fé. Sobre todo o mal, o Senhor reinará. Ele reinará sobre tudo. Sobre tudo. É isso que esse texto mostra aqui para a gente.